terminou a terceira fase da Copa do Brasil e agora restam apenas 16 equipes no campeonato mais democrático do país. Nesse vídeo a gente vai falar dos resultados, falar do placar agregado, né, das partidas de ida e de volta, falar um pouco também de como é que foram essas partidas e falar quais são as equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para você receber as informações completas aí da Copa do Brasil, beleza? Então tivemos jogos na terça, na quarta e na quinta-feira, movimentando o país. A Copa do Brasil, que é esse campeonato cheio de nuances, né? Cheio de surpresas, muitas vezes já aconteceram, inclusive na edição deste ano, várias zebras, né? Então é um campeonato que surpreende, né? Esse formato de Copa surpreende, né? Num certo momento, até a segunda fase, por exemplo, a Copa do Brasil tem jogos únicos, né? Então tudo pode acontecer. E a primeira partida aí, já de volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil, foi entre Bragantino e o Souza da Paraíba. Na primeira partida, um empate em 1-1 lá no estado da Paraíba. E agora o Bragantino recebeu a equipe paraibana e venceu por 3-0. É uma vitória tranquila do Bragantino, um jogo tranquilo do Bragantino, massa bruta. Já está garantido aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Também na terça-feira, já um pouco mais tarde, né, foi o jogo de 9h30 da noite. O jogo do Bragantino foi entre 7 e 7h30 da noite. Às 9h30 da noite, tivemos um jogão de bola entre Vasco da Gama e Fortaleza. Na primeira partida lá no Castelão, 0-0, mas também por muita sorte do Vasco, né? Porque o Fortaleza teve um volume de jogo muito grande, jogando dentro de casa, com bolas na trave, Léo Jardim fazendo grandes defesas, e o Vasco conseguiu voltar para o Rio de Janeiro com o 0-0 e com tudo aberto para a decisão, né? E o Vasco conseguiu a classificação para as oitavas de final. O Fortaleza voltou a jogar bem melhor que o Vasco durante toda a partida, mais organizado, marcando muito bem. O Fortaleza saiu na frente com o gol do Marinho. O Vasco empatou de pênalti com o Verratti, num pênalti cometido pelo Marinho após revisão do VAR. No segundo tempo, Lucero fez 2-1 para o Fortaleza. O Vasco empatou com Verratti, mais uma vez num gol de cabeça, depois de uma jogada ali de contra-ataque. O Vasco virou a partida com um gol de Lucas Piton aos 30 minutos do segundo tempo, mas aos 43 minutos, Hércules empatou a partida outra vez para o Fortaleza, para o Lion. O jogo foi para os pênaltis e o Vasco venceu por 5-4. Né? Todos os jogadores do Vasco converteram as suas cobranças, muito bem batidas por sinal. As batidas do Fortaleza também foram muito boas, mas na última cobrança o Kervin perdeu, né, numa defesa do Léo Jardim e ficou no placar de 5-4 nas cobranças de pênaltis. O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um excelente resultado para o Vasco, pensando nos últimos anos, né, em que ficou entre a primeira e a segunda fase, não vinha fazendo boas campanhas de Copa do Brasil. Agora o Vasco já chega aí às oitavas de final. Outro jogo movimentado aí na Copa do Brasil, no jogo de volta, Atlético Goianiense e Brusque. O Atlético Goianiense venceu por 4-2, venceu a equipe catarinense, também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar agregado terminou em 5-2 para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que no Brasileirão não está bem, né? Mas pelo menos aí na Copa do Brasil já está garantido nas oitavas de final. O Fluminense recebeu o Sampaio Corrêa, a equipe maranhense. O Fluminense já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, né, jogando fora de casa. Para mim, até o momento, a classificação é mais tranquila, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense fez 2-0 fora de casa e agora repete o placar no Maracanã, colocando aí no agregado 4-0. Os gols do Fluminense foram marcados por John Arias e John Kennedy, né, dupla John aí do Fluminense, colocando a equipe tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. Outra equipe carioca que garantiu aí a sua classificação às oitavas foi o Botafogo. Já tinha vencido a primeira partida contra o Vitória da Bahia, jogando no Rio de Janeiro. Foi até o Barradão, foi até a cidade do Salvador e venceu
por 2-1, colocando 3-1 no agregado, né, no resultado entre as duas partidas. O Corinthians também já tinha vencido a partida de ida contra o América de Natal, fora de casa, tinha vencido por 2-1 e repetiu o placar, agora jogando dentro de casa. Corinthians também garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem venceu, mas foi eliminado da competição porque perdeu a primeira partida, foi o Sport. Na primeira partida, jogando na Arena MRV, perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro e agora jogando em casa venceu por 1-0, mas o resultado não foi suficiente, né? Tinha que pelo menos repetir o placar pelo qual foi derrotado para levar a disputa para os pênaltis, mas venceu apenas por 1-0. Um gol do Barleta, né? Um jogador que recentemente tinha aparecido muito bem no São Bernardo, o Corinthians contratou, mas ele não conseguiu ter a mesma sequência. Mais uma equipe carioca classificada, né, abrindo um parêntese aí, depois de muitos anos aí, temos os 4 grandes do Rio disputando as oitavas de final da Copa do Brasil simultaneamente, né, na mesma edição ali, os 4 conseguiram se classificar. O Flamengo foi até Manaus jogar contra o Amazonas e repetiu aquele placar magrinho de 1-0. Muita gente também criticando aí a atuação do Flamengo, né, que parece não estar evoluindo nas mãos do técnico Tite. 1-0, gol de Pedro, né? O menino Igor Jesus arriscou de fora da área, a bola bateu no joelho do Pedro e foi para o fundo do gol. O Flamengo garantido aí nas oitavas da Copa do Brasil. Quem também garantiu a sua vaga e está evoluindo cada vez mais na temporada foi o Bahia. O Bahia que na primeira partida jogando em casa venceu o Criciúma por 1-0 e agora jogando em Santa Catarina, lá no Heriberto Rios, venceu por 2-0, colocando 3-0 aí no agregado. Bahia de Rogério Ceni e com Bahia aí com vários investimentos, né, contratou bastante, investiu em bons jogadores, né, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. Bahia garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil e está muito bem no Campeonato Brasileiro também. O Palmeiras também está garantido nas oitavas de final da competição. Venceu a primeira partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1 e agora no jogo de volta, jogando no interior de São Paulo, ficou no 0-0, o que garantiu também tranquilamente aí a vaga do Palmeiras para as oitavas de final. O Cuiabá perdeu a primeira partida para o Goiás por 1-0, jogando fora de casa. Agora recebeu a equipe goiana e devolveu o placar de 1-0, ou seja, 1-1 no agregado. Terminou assim, o que significa cobrança de pênaltis, né? Mas aí o Cuiabá não conseguiu superar a equipe do Goiás e perdeu por 3-1 nas cobranças de pênaltis. Goiás classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Quem também se classificou jogando a segunda partida em casa foi o São Paulo, que venceu o Águia de Marabá por 2-0. Na primeira partida já tinha vencido por 3-1. Então o agregado aí ficou em 5-1 para o São Paulo, que venceu com gols de Lucas Moura e Eric. Jogo que aconteceu no Morumbis. E o último jogo aí desta fase, da terceira fase da Copa do Brasil, foi entre Ceará e CRB. Na primeira partida, o CRB já tinha vencido jogando em casa por 1-0 e repetiu o placar jogando fora de casa na Arena Castelão, colocando aí no agregado 2-0 e carimbando a sua participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vocês devem ter percebido aí, né, lá no início do vídeo eu falei de 16 equipes, mas até o momento aqui nós falamos de 13 classificados apenas. Isso porque as equipes gaúchas ainda estão impedidas de jogar por conta da triste situação lá no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Então ainda falta a definição do confronto entre Grêmio e Operário do Paraná. Teremos um clássico regional também entre Internacional e Juventude. E o Ipiranga, que vai visitar o Atlético Paranaense em Curitiba. Vale lembrar que o Ipiranga venceu o Furacão na primeira partida jogando em casa. Então o Ipiranga tem a vantagem e vai tentar chegar aí numa fase de oitavas de final
da Copa do Brasil. Então, até o momento, recapitulando aí, nós temos os seguintes classificados: Bragantino, Vasco da Gama, Atlético Goianiense, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Goiás, São Paulo e CRB. Ainda não tem data definida para o sorteio das oitavas de final, mas as datas previstas para que os jogos das oitavas de final aconteçam são as seguintes: primeiro jogo na semana de 31 de julho, jogos de ida na semana ali do dia 31 de julho e jogos de volta na semana na semana do dia 7 de agosto para frente. Então, as equipes terão um tempo aí, muita coisa vai acontecer, né? As equipes que não estão muito bem podem se ajustar. Tem janela de transferências nesse período aí, então já teremos caras novas nas equipes até lá. Então realmente já vai ser um outro campeonato, né? Até por conta de algumas mudanças que a CBF fez nos últimos anos, a Copa do Brasil começa a ficar mais forte justamente nesse período de oitavas de final. Então, com certeza teremos excelentes jogos pela frente na Copa do Brasil. E aí, o que você achou dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil? Acha que as classificações foram justas ou foram injustas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esquece, deixe seu like nesse vídeo, que ele é importante para o YouTube recomendá-lo para outras pessoas. Fortalece essa comunidade aqui também se inscrevendo neste canal. E pega o link desse vídeo aí e compartilha com seus amigos que gostam daquela resenha maneira sobre futebol, beleza? Então, até a próxima.